Olá, felizes? Vamos continuar falando da verdade absoluta. A ciência, a sociedade, explica que não há verdade absoluta. Na Terra, não. Mas a verdade de Deus é absoluta. As pessoas, por pouco conhecimento a Deus, vivem se autocondenando em nome de Deus. As pessoas vivem determinando coisas como se fosse Deus e não é Deus. Deus não desiste de ninguém. São as pessoas que desistem de Deus. Deus não desanima com ninguém, são as pessoas que abandonam Deus. Deus não abandona ninguém, absolutamente não. A prova disso, dos que existem depois que o Senhor Jesus veio, nenhum está condenado. Nenhum ser humano está condenado, porque Salvador não condena e o Senhor Jesus é o Salvador. Então, Deus desistiu de mim. Não, é você que está desistindo dele. Deus não quer mais saber de mim. Quer, é você que não quer saber dele. E aí, como quando as pessoas se afastam de Deus, eles estão se afastando da luz. Automaticamente, quem está afastado da luz está próximo às trevas. O nosso adversário, os nossos inimigos espirituais, que são infinitos, mas são quase infinitos, de tantos que são, eles não sabem o que tem na nossa mente. Mas eles colocam pensamentos na nossa mente para nós pensarmos como se fosse nós mesmos. Outro dia, uma pessoa me perguntou como é que alguém, se referindo a um crente de uma determinada igreja, como é que ele consegue fazer tudo isso? Ele não consegue. Os maus espíritos tomam o corpo dele e faz com que ele pense que é ele que quer fazer, como que ele pensa que é ele que estava com vontade. Eu vou dar um exemplo. O viciado em qualquer vício, bebida, qualquer coisa. Eu não vou dar conta de abandonar o meu vício. Ele dá conta, sim. Eu sou testemunha. Eu já tive 3 vícios na minha vida antes de vir para a igreja. E dos mais difíceis. Nunca droga ilícita, graças a Deus. Nunca usei droga ilícita. Não cometi crime. Eu fui muito procurado, mas graças a Deus nunca cometi crime comum. Então, que crime? Como eu combati o regime militar, então a gente cometia crime político em defesa da sociedade. Então, o nosso inimigo não sabe o que tem na nossa mente, mas ele consegue mandar pensamento que a pessoa recebe como se fosse a própria pessoa que estariam pensando. Não, fica determinado que Deus não desiste de ninguém, Deus não vinga de ninguém, Deus não pune ninguém. Deus, às vezes, nos coloca em sofrimento para nos preparar para uma fase melhor, para um período melhor, para receber dons e até para produzirmos na obra de Deus, para servirmos a Deus como ministro em alguma área. Porque temos o ministro da palavra, temos o ministro da caridade, temos o ministro da evangelização. Então nós temos alguns ministros que têm um ministério na igreja. Cabe a nós
considerarmos que se nós não abrirmos a porta, o nosso inimigo não tem poder na nossa vida em hipótese alguma. O nosso inimigo não tem... Às vezes a pessoa fala assim, aí eu fui fazer uma missão e Deus abençoou muito. Eu posso esperar o inimigo na entrada da cidade. Pode, porque você colocou. Porque quando eu faço uma missão na obra de Deus, eu espero chegar em casa, já falei isso aqui, encontrar tudo em paz, tudo em comunhão, porque eu estava a serviço de Deus, que é o Senhor de todas as coisas, Deus que não perde luta, que não perde... Deus que é todo poder. Agora, veja bem, se eu sirvo a Deus, os espíritos mal me batem. Se eu não sirvo a Deus, Deus me bate. Então eu não quero nenhum dos dois. Esse não é Deus. Desses deuses, eu não quero nenhum. O meu Deus, a quem eu sirvo, a quem me chamou desde os 12 anos para servir a Ele, e estou servindo, na verdade, desde o ventre da minha mãe, e a mamãe sabia disso, porque ela já dorme debaixo do altar do Senhor, porque eu conversei com a mamãe sobre fatos que aconteceu com ela na minha gestação. Ela pediu explicação e Deus me deu a graça de dar explicação para ela. Então, eu sirvo a Deus desde o ventre da mamãe. O que significa? O que significa que Deus me deu a graça de ter intimidade com Ele. Então, tudo é possível para o que crê. Você pode estar no vício que você tiver, você pode estar fazendo o que você tiver. Se você disser, em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, eu vou dar uma parada nisso aqui, e nunca diga, nunca mais, porque essa expressão, ela não é boa. Para nós sabermos, tem pessoas da magia negra que não usam essa palavra nunca mais. Então não se usa essa palavra. Então diga assim, Deus vai me dar a graça de não fazer isso até quando Deus quiser. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, que toda a Irmandade ore por ele, que ele precisa muito, e ele ainda está num vício. Então eu falei com ele. Quando eu fui viciado, quando eu tive vício, eu falei, o meu vício era o uísque, para ficar claro. Eu cheguei a tomar 2 litros de uísque por dia. E eu disse, cheguei no espelho, olhei e falei, conversei com o Noé, falei, Deus vai me dar a graça, eu ainda não era da igreja, claro, e eu disse, Deus vai me dar a graça de dar um tempo em uísque. Já faz quase 60 anos que eu estou dando um tempo em uísque e vou continuar dando um tempo em uísque por mais uns 100 anos. Então, tudo é possível para o que crê. Se você crê que Deus vai te ajudar, se você crê que você está na luz de Deus e as trevas não aproximam de você, e se você se segurar nisso, você está seguro. Você está seguro, como tem um dizer assim, na mão de Deus, na mão do Senhor Jesus. Então, os maus espíritos não têm poder sobre nós se nós estivermos na luz do Espírito Santo. E quanto tempo eu levo para fazer isso? 1 segundo? 1 minuto? Por aí. Põe a cara no chão, chama Deus, conversa com Deus e fala, Pai, em nome do teu Santo Filho, pelo teu Santo Espírito, o Senhor vai me dar a graça de mudar de vida a partir de hoje. E você mudou de vida a partir de hoje, e enquanto você quiser, você mudou de vida. Só tem uma pessoa que te impede de manter essa mudança de vida e se manter na luz do Espírito Santo. E essa pessoa é você mesmo. Porque o dia que você desistir de você, você desistiu. Porque Deus não desiste de você. O dia que você fraquejar, você quis fraquejar. Porque Deus não fraqueja e não deixa de te abençoar e te proteger.
E eu tenho alguns exemplos de pessoas que Deus deu a graça de pôr a mão na cabeça e nunca mais o espírito do vício, seja ele qual for, voltou. Dessas pessoas tem um que o vício dele era crack. E está lá abençoado do endereço dele, porque hoje ele é um pai de família honrado, honesto e um comerciante de médio porte na cidade dele, porque Deus está abençoando ele cada vez mais. Então, relacionar com Deus. Quanto mais difícil for a situação, mais fácil é. Desde que você não desista de você e de Deus, porque Deus não desiste de ninguém. O nosso adversário, se nós não abrirmos a porta, ele não tem poder no nosso negócio, na nossa vida, no nosso casamento, em nada, nos nossos animais, ele não tem poder em nada, a não ser que você abre a porta para ele e dá esse poder para ele. Então, servir a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E é o teu próximo como a si mesmo, e saber que você está servindo a Deus, que é a verdade absoluta. Não muda, imutável, incontestável, imbatível. Se você se manter honrando a Deus, Ele te honrará. Se você confessar o Pai, o Filho te confessa em todos os lugares. Agora, se você negar e voltar para as trevas, quem voltou foi você. Voltou? Volta para a luz de novo, porque enquanto a nossa carne estiver mole, nós estamos vivos. Enquanto nós estivermos vivos, há esperança em nós. A não ser, e não é o caso aqui, aquelas pessoas que pecam contra o Espírito Santo. E geralmente essas pessoas fracas não cometem esse pecado, porque o inimigo bate tantos neles que eles não têm coragem nem de confessar que são servos de Deus. Confessa, você é um servo de Deus, você é um filho de Deus, Deus está segurando você na graça, Deus está te mantendo na graça. E se você nunca desistir de Deus, Deus nunca vai desistir de você. Se você jamais desistir de Deus, Deus jamais vai desistir de você. Nesse caso, caberia a palavra nunca? Não deve. Então, jamais Deus vai desistir de você. Se você desistir de Deus, foi você que desistiu, porque Ele não te abandonou, não. Mas a situação está difícil. Tá? Ninguém ganha uma grande guerra se não participar de uma grande guerra. Ninguém tem uma grande vitória se não participar de uma grande guerra. Morra, mas morra confessando Deus. Morra de fome, morra de sede, morra do que você quiser, mas morra dizendo: honro a Deus e sou servo de Deus e amo a Deus sobre todas as coisas e vou continuar servindo a Deus. Porque, olha, só do nosso nome está escrito no livro da vida, tudo o que acontecer aqui na Terra, para nós é pouco. Curta, compartilhe, olha os nossos livros na editora Amazon e nos ajude a divulgar o canal, nos ajude a servir a Deus, porque é importante servirmos a Deus. Deus nos abençoe.